Quando eu recebi a notícia da retirada do Vento Levou no catálogo da HBO, eu pensava, poxa, me surpreende. Me surpreende que ainda haja quem pague para ver a HBO. Mas tem alguns ângulos na narrativa em torno dessa ação, do avanço desse tribunal inquisitório do politicamente correto, que vai cada vez mais restringir a acessibilidade do conteúdo que seja entendido como politicamente incorreto. A mesma empresa que lucra com série, que lembra que quando você corta a língua de alguém, você só prova temer o que ele pode dizer, é a empresa que então, pelo politicamente correto, argumenta que vai cercear o acesso a um filme que vai retirar do catálogo, né? Um filme. Isso aí é problema dela. Eu mesmo já mencionei. Me impressiona até quem ainda pague para ver a HBO, porque o filme é completamente acessível, independente do que a HBO faça. A HBO não tem nenhum controle efetivo sobre a acessibilidade ao Vento Levou. Quem quiser assistir o Vento Levou vai assistir. E a melhor publicidade ao filme é justamente depictá-lo desse modo, porque isso só acresce a sua relevância artística. E é exatamente por essa relevância artística que o filme é procurado. Esse é o elemento que faz que não se pode retirar do filme. Não interessa, a HBO não concedeu relevância artística ao Vento Levou. Foi o Vento Levou, né? O que a HBO fez foi o contrário. Ela tenta ganhar relevância comercial sendo uma plataforma capaz de divulgar aquilo que é relevante, ou seja, uma peça artística como O Vento Levou. A HBO apenas sabota a si mesma. Essa é a minha interpretação. Apenas sabota. Apenas sabota a sua capacidade ao assim agir. Vejo nenhum problema em autodestruição. Isso é a HBO que se resolva consigo. Mas, no aspecto crítico do tribunal da Inquisição do politicamente correto, isso vai trazer um elan, um caráter afrodisíaco ao filme que talvez se tivesse então por esquecido, não é? O Vento Levou uma depictação magnífica, mágica mesmo, de uma época. E a postura da empresa ao descrever que ele retornará eventualmente ao catálogo quando internalizado em uma discussão racialmente relevante sobre o seu contexto, isso traduz um perigo de adestramento que, óbvio, deveria ficar claro aos tiranos internos ao Tribunal da Inquisição do politicamente correto, porque, obviamente, será vitimante a eles. Eles serão as primeiras vítimas desse cabresto, que estão concedendo eventualmente, esses canais midiáticos. Eles serão as primeiras vítimas desse cabresto. Note, não existe nenhuma demanda interna, senão própria ao espectador, senão própria à audiência, né? Não existe nenhuma demanda, senão a exigência da própria audiência sobre a avaliação crítica da composição da peça. A HBO, né, ou qualquer outro serviço midiático, não interessa qual, a HBO ou qualquer outro serviço midiático de intermédio do conteúdo, né, que não faz o Vento Levou, ela apenas lhe apresenta, atrai, ela é um caminho entre você e a HBO, ela simula entre você e o filme, né?
entre a arte e você. Ela se propõe reunir você com a arte. Se você aceita esse tipo de posicionamento, o que está por trás do seu comportamento é a ideia de que você precisa ser adestrado sobre aquilo que lhe alcança artisticamente e que você não tem capacidade crítica de operar o conteúdo em sua verdade, né, em seu melhor argumento. Essa tirânica pressuposição fomentada, né, pelo tribunal inquisitório, vivificada no tribunal inquisitório, praticada pelo tribunal inquisitório politicamente correto, essa pressuposição de flagelo da condição humana, da identidade humana, ela é necessária a todos os movimentos de censura, né, praticados, de restrição de conteúdo, praticados por esses indivíduos. Ela sobrejaz, na verdade, ela sobreexiste, né? Ela transcende cada um desses movimentos. Ela é superior a cada um desses movimentos, está por trás de cada uma dessas iniciativas. Então entenda, sempre o problema é a visão que se tem da responsabilidade individual e da liberdade. Sempre se retorna a esse problema. Ele é o radical, né? A avaliação crítica desse conceito é a raiz experiencial de todos esses outros problemas de posicionamento político, construção de conteúdo e assim por diante. Todos eles. É a visão que se tem do indivíduo. É a ideia de que o indivíduo tem de ser domesticado. Ele precisa, se a empresa não apresenta em um contexto racialmente explicado a peça Quem Assistir e o Vento Levou, automaticamente tornar-se-á, né, se tornará Ku Klux Klan, um membro da KKK. É para rir. É para rir. A infantilidade com que esses indivíduos se arrogam uma condição de babá absolutamente contrária ao seu propósito inicial, que era acessibilizar a arte. Agora, o acesso que ele oferece é a censura. Então, qual é a utilidade que a plataforma passa a ter? Nenhuma. Ela se torna simplesmente ainda mais irrelevante. Portanto, sim, o caso específico da empresa, da HBO, totalmente secundário, porque, como mencionei, reitero, já me impressionava que alguém pagasse. Segundo, me espantaria ainda mais que alguém não notasse criticamente o quão mais irrelevante ela se torna. É só o que faltava. Se a HBO quiser cercear o catálogo de arte dela inteiro, problema dela. Isso aí é totalmente irrelevante. Mas a avaliação crítica do Tribunal da Inquisição e das consequências pelas quais ele próprio se sabota é imediata. Quanto mais o Tribunal Inquisitório, desse politicamente correto, restringe o acesso à arte, mais aqueles que subscrevem a ele se tornam dementes, se tornam imbecis, se tornam precisamente isso, flagelados, enfraquecidos e retardados. E, obviamente, isso aumenta apenas a distância entre os medíocres e os excepcionais. Só aumenta a distância entre a mediocridade e a excelência. Só isso. Não altera em nada, não prejudica em nada os excelentes. Os excelentes vão continuar. Aqueles que transcendem a mediocridade, transpõem a mediocridade, vencem a mediocridade, vão continuar tendo acesso à arte, vão continuar assistindo E o Vento Levou, vão continuar avaliando criticamente a peça, vão continuar tecendo comentários reflexivos a respeito do espelho que ela traz àquela época.
vão continuar avaliando o trabalho artístico dos atores, vão continuar avaliando as decisões de roteiro, vão continuar avaliando as decisões de fotografia, de cinematografia, tudo. Vão continuar observando a revolução tecnológica pertinente ao filme, né? As cores que o filme traz revolucionariamente ao cinema, o tempo da peça, as decisões sobre depictação histórica, tudo. Você acha que nada, como uma empresa de plataforma de divulgação de conteúdo, que não representa nada na história, nada. Qual é o tamanho de uma empresa dessa comparado a um filme? Como o Vento Levou. Qual é o tamanho? Nada. Absolutamente insignificante. E assim se tornarão cada vez mais aqueles que se subscrevem à mediocridade, delegando a sua capacidade de interagir com o sublime e o profano no mundo à estupidez dogmática de um tribunal da demência medíocre censora. Esses indivíduos convalescem, putrefazem-se, esses indivíduos murcham na necromancia em que se envolvem per si. Que atrofiem.